Glorificamos e magnificamos a Deus por cada oportunidade que nós temos de anunciar a gloriosa palavra do nosso Deus. Também louvamos a Deus pela sua vida, você que tem acompanhado as nossas atividades aqui nos nossos canais, onde sempre estamos anunciando a tempo e fora de tempo o Evangelho poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este Evangelho, que é a legislação da nova aliança de Deus com a humanidade, que traz para nós todo o ensinamento ideal a fim de vivermos como discípulos de Cristo e verdadeiros cristãos nestes últimos dias. Eu quero meditar com você em um texto que nós encontramos na carta de Tiago, capítulo 2, do versículo 5 ao 9, onde diz assim para nós: Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Recomendação de Tiago para os irmãos, aqui ele chama de amados irmãos, aqueles que seguem a mesma fé no poderoso nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Havia naquela época, talvez em alguma igreja, alguma comunidade cristã, a prática da acepção de pessoas, em que aqueles que ocupavam posição de destaque diante da sociedade e que muitas vezes não eram nem parte do corpo de Cristo ainda, chegavam nas reuniões e eram colocados em destaque. Recentemente fizemos um comentário sobre os versículos que antecedem esse texto que nós lemos aqui, onde falamos sobre que nos dias de hoje acontece isso mesmo, principalmente no período das campanhas eleitorais, em que os ímpios, os incrédulos, penetram ou invadem as chamadas igrejas
e são colocados nos púlpitos das igrejas pelas lideranças, sendo que essas pessoas nem discípulos de Cristo são. Não respeitam o Evangelho do Senhor Jesus, não temem a Deus, não andam nos caminhos do Senhor, são desonestos, desviam os recursos públicos, mas as lideranças honram essas pessoas porque ocupam posições de destaque diante da sociedade. Isso acontecia já naquela época, no período da igreja do primeiro século de nossa era cristã, em que os pobres, aqueles que não tinham riquezas, que não ocupavam posições de destaque perante a sociedade, eram desprezados. Mas Tiago traz à lembrança estas recomendações que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Sabe por quê? Porque quem é pobre economicamente não tem confiança no dinheiro, nos recursos financeiros, porque ele não possui. A sua confiança, a sua esperança, a sua fé está posta justamente em Deus, que supre as suas necessidades. Então se enchem de fé, de confiança em Deus, sabendo que o Pai Eterno, o Deus de amor, bondade e misericórdia, trabalha em prol daqueles que nele esperam, para serem ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam, herdeiros do reino de Deus, os pobres, os mais humildes, aqueles que dependem completamente das atividades de Deus em seu favor. Do outro lado, Tiago faz uma crítica forte e ele diz assim: olha, mas vós desonrais o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Na época em que esta carta foi escrita, havia terríveis perseguições do Império Político de Roma contra os cristãos, principalmente contra as lideranças do cristianismo, em que eram arrastados esses líderes aos tribunais, julgados de maneira injusta e condenados, e muitos foram mortos, né? Todavia, veja bem, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? É justamente o que acontece. Os ímpios vivem a blasfemar de Deus, do nome do nosso Deus. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. O pecado da acepção de pessoas, abandonando, desprezando, humilhando os mais pobres e honrando apenas aqueles que são ricos. Era justamente o que acontecia. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.